Você já parou para pensar em como a sua relação com o dinheiro mudou nos últimos anos? O antes levava dias, hoje acontece em segundos. O que era restrito aos bancos agora está na palma da sua mão com as fintechs. Mas será que estamos prontos para essa revolução? Hoje, nosso convidado é alguém que não só observa essa transformação, ele a constrói. Rogério Melfi, protagonista do Open Finance no Brasil e uma das mentes mais inquietas sobre o futuro do dinheiro. Está aqui para nos contar o que está por detrás das telas e das transações. Prepare-se, o que você ouvir hoje pode mudar a forma como você vê o seu próprio bolso e o futuro. Vamos nessa! Bem-vindo, Rogério! Valeu, obrigado! Bem-vindo mesmo, gente. Ótima apresentação aí, gostei dessa introdução, muito bom. Não, então aí... muito justa, né, do trabalho todo que você vem fazendo, vem desenvolvendo. Bom, vamos começar aqui, deixa eu fazer algumas perguntinhas para resposta rápida, meio bate-bola aqui. Boa. Até para introduzir todo o assunto, o que a gente vai falar? Pix. O que ainda falta para o sistema de pagamentos instantâneo alcançar todo o seu potencial? Bom, vamos pensar aí, né? O Pix ele foi uma grande transformação, um pouco disso que você colocou na introdução, né? De ser instantâneo, de ter essa automação. Ele tem uma vantagem pouco percebida ainda, que é pro recebedor, que a partir do momento que eu te dei minha chave lá, meu número de celular ou meu e-mail, eu posso trocar de banco, eu posso fazer o que eu quiser e eu não preciso avisar ninguém. Então não é aquela coisa de anos atrás, onde você mudava de banco, mudava de conta, você tinha que avisar aquela pessoa que ia pagar para você que você mudou. Empresa, isso aí era um transtorno, né? Enfim. Sim. Então, assim, o Pix traz essa vantagem que a empresa pode falar que é o CNPJ dela, ou mesmo criar um e-mail lá, e ter essa portabilidade. Então, isso já existe, né? Então, não falta isso, mas é pouco explorado. O que ele vai dar um grande boom, o pagamentos instantâneos, eu acho que quando as empresas ajustarem os processos dela para receber. Então, hoje, ele tem um sucesso muito grande, o maior volume, tudo que acontece em Pix, de pessoas para pessoas. Então, era aquele pagamento que, às vezes, eu nem fazia para você, esperava acumular 5, 6 churrascos para daí fazer uma TED ou para sacar e te dar esse dinheiro e tudo mais. E hoje o Pix resolveu isso, pessoas entre pessoas. Mas quando você vai pagar pessoas pagando empresas, e daí fora do comércio eletrônico e tudo mais, quando você pensa na academia, na escola dos filhos, na faculdade, enfim, ainda está muito preso no boleto. Porque o sistema deles, o RP, todo o processo deles de liquidação, verificar tudo mais, ainda está preso nisso. Então vai ter uma fase aí de atualização nesses sistemas aí de back-office das escolas, das academias, da empresa X que vende no carnê e etc., para se preparar para receber em Pix. Isso ainda não aconteceu, começa a acontecer cada vez mais, assim. Perfeito. Então, Open Finance, realidade ou hype? Não, é uma realidade muito, muito grande. O que tem o Open Finance em especial, que daí pode trazer essa visão, é que ele não é um produto final. É diferente do Pix. Pix é um pagamento, assim, eu tenho a necessidade de fazer um pagamento, eu vou lá, posso usar o Pix, podia usar o dinheiro, posso usar um cheque, alguma coisa assim. O Open Finance permite que você compartilhe dados. Uma pessoa física fazia poucas vezes isso. Quando é que você compartilha dados? Quando você ia num outro banco e ele falava assim, traz a cópia dos 3 últimos extratos que daí eu vou fazer uma análise. Isso. Ou seu contador no final do ano fala assim, não, pega aí os extratos, me manda porque eu vou declarar. Então, nesse momento que você pegava suas informações financeiras e compartilhava com alguém. O Open Finance, ele permite que você faça isso. Então ele depende do mercado que já está se movimentando para falar, opa, agora eu posso receber essas informações, são extremamente mais confiáveis, né? Porque antes eu imprimia lá meu extrato e vai o banco saber se eu mudei aquele valor. E hoje é muito mais fácil fazer isso, hoje qualquer criança faz isso. Exatamente, hoje qualquer um pode montar um extrato de qualquer instituição que você nem tenha conta, você vai lá e leva, né? Então, enfim. Então o Open Finance, ele traz essa possibilidade de um dado sair de uma instituição financeira, ir para outra, daí é legal, sempre com o consentimento, com a autorização do cliente, né? E é confiável. Então aquela instituição que recebe esse dado, ela pode fazer uma análise para, vou te dar crédito, ou, você tem esse dinheiro investido lá, traz ele para cá, que daí eu consigo te dar uma rentabilidade, oferecer um produto X.
ou mesmo para fazer gestão financeira pessoal. Então, você poder compartilhar aqueles dados para um aplicativo terceiro ou para um banco único que vai juntar todas as suas contas. Então, isso daí é a realidade do Open Finance, é criar essa estrada de compartilhamento de dados e serviços também, porque o Pix entra aí no meio, mas você criando outras coisas em cima dele. E você ainda pode ofertar produto, porque você consegue enxergar se ele tem esse produto ou não em outro lugar. Então você pode ofertar produto, criar produto, inclusive. Criar produtos. Necessidades, olhando o ecossistema todo do cliente. Né? Tem instituições que pegam os dados do Open Finance e pedem para o usuário compartilhar, e daí fala assim, ó, eu vi lá que você tem tais operações de crédito nessa instituição. Se você portar essa dívida para cá, você vai pagar tanto a menos a sua parcela. Então, daí ela compra esse risco, né? Você está levando crédito, mas benefício para o consumidor. E o que você falou, de repente, assim, ela pode olhar e falar, nossa, esse cara, ele tem investimento lá. Esse outro também tem investimento. Esse outro também. Eu, como instituição, não tenho produtos de investimento. Eu vou virar lá para a minha área de produto e vou falar, cria investimentos, porque os nossos clientes estão com investimento em outras instituições. Eu posso criar esse produto, essa oferta e melhorar dentro da minha instituição. Então, ela traz todo esse benefício. Exatamente. Não, e uma coisa que é muito importante é que as instituições têm essas visões, mas elas respeitam muito bem a LGPD. Sim, né? Tudo isso aí com lei de proteção de dados, com segurança para vazamento desses dados, criptografia e tudo mais. Então, o usuário, ele pode usar o Open Finance de uma maneira que ele vai estar seguro usando esse canal. Muito. Porque o banco que você tem, ele está vendo tudo que você tem, mas ele não sabe aonde. Ele sabe que está na empresa A, B, C, mas não sabe quem que é A, B e C. Sim. Né? Ele sabe quais são os produtos que você tem, mas não é exatamente o nome do produto, essas coisas. Vem uma riqueza de dados, mas é isso, assim. E daí, um dos desafios das instituições, talvez está nisso até de os dados que vêm. Porque uma coisa é olhar lá o seu extrato. Só que daí eu tenho que entender o que é alimentação, o que é saúde, o que é moradia, o comportamento daquele consumidor. Então, assim, tem um trabalho depois das instituições aí com os dados do Open Finance de inteligência, de análise e tudo mais. E baseado nesse comportamento, outros clientes que têm esse comportamento também, é mais risco, menos risco. Então, tem todo um trabalho aí de análise, inteligência de dados para o Open Finance se tornar mais tangível para o usuário final. Perfeito. Isso daí é aprendizado, né? Então, assim, não acontece de uma hora para outra que você pega dados e já consegue entregar valor. Você tem que... porque são muito... Não é questão de muitos dados, são muitas variáveis. Muitas variáveis, exatamente. Para colocar. Agora, falar de fintechs no Brasil, qual é o maior desafio delas atualmente? Desafio de fintechs. Talvez ele se divide em várias etapas aí, assim. Lá no começo, no primeiro boom de fintechs, era justamente dentro do arcabouço que a gente tinha, dentro da regulação que a gente tinha, como se encaixava ou não se encaixava. Isso a gente está falando aí de 15 anos atrás. E daí surgiu a lei das IPs e tudo mais, onde a maioria das fintechs estão como instituições de pagamento, que são as IPs. Mais recente, as sociedades de crédito direto. Então, assim, vai aumentando o arcabouço regulatório para outras empresas operarem sem necessariamente ter uma licença de instituição financeira e tudo mais, que são as tradicionais que a gente conhece. Então, essa talvez foi a primeira. Logo depois, entra um desafio de convencer o consumidor, de certa maneira, ofertar esse serviço de uma maneira que ele confie. Né? Então, assim, trazer essa credibilidade. Né? Para que eu vou deixar minha conta no banco X, sendo que já é assim, na fintech X, sendo que é tradicional, minha mãe deixava, meu avô deixava, no Y, core, né? E etc. Então, essa confiança do consumidor e tudo mais também foi uma barreira aí já vencida, já estabelecida. O que se tornou uma barreira há um tempo atrás, e daí a gente pode pensar no Pix, se você lembrar, há 4, 5 anos atrás, você tinha uma conta no banco digital e daí você tinha dificuldade para fazer cash-in, para colocar dinheiro dentro dela. Verdade. Porque daí você ia falar para o teu amigo, você falava, não, ó, manda dinheiro para essa conta, que daí você coloca isso e daí cai na minha conta, ou mandava um boleto para ele pagar, e daí esse dinheiro entrava. Então, assim, o Pix resolveu esse problema, agora é mais fácil. Antes, no TED, assim, você não tem as fintechs conectadas, porque não tem código de compensação, fintech não tinha cheque, então hoje no Pix, você tem todo o sistema conectado fazendo pagamentos. Uma outra dor que a gente tinha aí nas fintechs
era esse tempo de conhecer o cliente, esse risco. Então você pega lá, famoso, Nubank, quando ele entrou no mercado, ele oferecia um cartão com baixo limite para ir conhecendo aquele consumidor, para ver se ele poderia aumentar aquele limite ou não. Hoje as fintechs que entram, o próprio Nubank, pode ser aproveitado do Open Finance para isso. Perfeito. Então você compartilha seus dados, ele já entende seu histórico com o sistema financeiro, já faz isso e consegue e consegue superar, né? Passar essa barreira aí. Então, hoje, a gente pode dizer que a gente está com poucas barreiras nesse sentido entre fintechs e os bancos tradicionais. O que a gente tem hoje como desafio é a própria inclusão financeira do brasileiro. O que a gente teve na pandemia, no Pix, todo esse conjunto, foi uma inclusão bancária. Todo brasileiro tem acesso agora a uma conta, seja ela numa fintech, ou na Caixa Tem, ou enfim, numa instituição financeira tradicional dentro disso. Mas não tem acesso ainda a produtos de crédito e não tem acesso a investimento. Então aquela pessoa classe C, D e tudo mais, quando ela precisa de crédito, ela ainda não tem isso daí. Então o desafio das fintechs e do próprio sistema como um todo é conseguir endereçar um crédito para isso, com alguns desafios, porque assim, logo no começo da jornada de crédito tem um custo. Saber se é um fraudador, saber se aquele documento que ele está oferecendo é verdade, consultar aqueles dados num birô para avaliar e tudo mais. Então assim, esse custo para dar crédito, às vezes custa, vou chutar, R$50 no onboard dele. Então eu não posso dar um crédito de 500, eu tenho que dar um crédito de 1.500 pelo custo que tem. Só que o que ele precisa, o que ele quer é esse crédito de 500, é o microcrédito de 300, 200. Então um desafio do sistema é conseguir baratear todo esse onboard, com os dados de Open Finance, com Pix, com melhorias aí no sistema de cadastros, antifraude, etc., para daí você baratear esse onboard e conseguir dar um crédito melhor. O CAC realmente é um problema que, pô, eu vivo isso quase diariamente, né? Porque realmente é caro, principalmente na hora que você vai cuidar da parte de fraude, é muito caro. Isso. Né? E você tem que se preocupar com isso tudo. E o Open Finance, eu sou muito fã dele, mas ainda é pouca gente que vai nele, né? Ainda a gente tem que se preocupar aqui em buscar score nos birôs, informações que os próprios birôs têm, informações alternativas para você buscar o crédito para dar, mas ainda o CAC é um problema. Então, e baixar esse CAC é o grande desafio hoje, com as ferramentas que a gente tem de cadastro positivo, de Open Finance, etc. E conseguir trabalhar isso num custo cada vez menor. Por quê? Porque o brasileiro que precisa de crédito, ele não precisa, talvez, daqueles 5 mil, ele não quer um crédito pro veículo que custa 15, 20, 30 mil. Ele quer um crédito muito mais barato para o mês dele, para aquele negócio girar. E daí tem alguns outros instrumentos de garantia, enfim, quando é consignado e alguma coisa. Mas esse crédito sem garantia, ele precisa baixar mesmo isso. Uma outra forma de driblar esse CAC alto é a manutenção do cliente, né? Ofertou o crédito, deixa ele pagar e oferta outra coisa. E aí colocar... Porque na manutenção do cliente, quanto mais ele permanece, esse CAC mais se coloca. Isso. E daí é um pontinho lá que eu comecei a falar do investimento. Porque tem momentos que esse cara vai ter dinheiro na conta dele, que está sobrando, que está lá. E daí ele merece também usar o sistema financeiro para estar investido, para ele ter remuneração sobre aquele dinheiro. Não, perfeito. E ficando bem claro, né? O crédito a gente também dá para quem tem dinheiro em conta, né? Sim, porque depende, acho que cada um, mas o crédito vem para facilitar. Em vez de você tirar o seu dinheiro da sua aplicação, né? Você pega ele a um outro custo para você ir pagando ele devagar. Esse é o motivo do crédito. E grande parte assim do desafio está em trazer todas essas pessoas que entraram no sistema bancário para esse sistema financeiro de agora eu posso usar crédito, agora eu posso ter meu dinheiro investido, agora eu posso fazer isso. E essa parcela que entrou agora, e foi grande, né? Enfim, quase aí... em números foram 20, 30 milhões de brasileiros inclusos nisso, que não usam ainda esse sistema financeiro. E o Open Finance, para mim, é o grande aliado deles para isso. Sim, é isso aí. Porque eles começam a criar histórico dentro disso, né? Então, ele nem usava o sistema digital, então nem o histórico ele tinha. Agora ele já é usuário de um sistema digital, ele vai ter histórico, ele consegue portar esses dados para outra instituição. E deixa a instituição brigar por você, não você brigar
É isso por aí. alguma coisa na instituição, né? O que eu ia somar um pouco nessa briga aí de instituição, hoje, na média, o brasileiro tem 6 contas de relacionamento, 6 relacionamentos bancários, assim. Então ele pode ter uma conta, um cartão numa outra instituição, uma poupança aberta lá numa instituição X, foi trabalhar numa empresa, teve que abrir uma conta e ficou aberta, enfim. Então, na média, dá essas 6 contas. Quando você pensa no Open Finance, no próprio Pix, nisso, traz essa facilidade para o usuário, porque deixa todo mundo brigar pelo seu serviço. Mas você pode, de repente, escolher o banco X, a fintech Y, para ser aquela que está centralizando todos os seus dados, te mostrando aquilo de uma maneira legal, e aquele investimento pode estar no outro banco. Só que ele pega e te mostra aquilo, fica brigando para você trazer por ele, enfim. Perfeito. Então, traz o consumidor por centro. Perfeito. Qual será o primeiro grande impacto do Drex no dia a dia das pessoas? Legal. O Drex a gente já coloca a terceira grande tecnologia aí desse segmento. O que acontece no Drex de legal, assim, né? Ele vai ter um impacto muito maior, num primeiro momento, para empresas. Então, para tudo aquilo que existe uma regra, um contrato vinculado, estabelecido. Então, eu vou... sei lá, pessoa física começando, vou comprar um carro. Eu tenho um contrato daquele financiamento, 36 parcelas, tal taxa de juros. Quando eu terminar de pagar a última parcela, daí sim a propriedade daquele carro vem para mim. Enquanto isso, ela está alienada ao banco e etc. Se eu, pessoa física, faço isso uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 3 anos, enfim, alguma coisa assim. Então, por mais que o Drex vá melhorar esse processo, porque ele tira a papelada, o registro que antes eu tenho que, de repente, ir num cartório fazer isso e tudo mais. Vai ser tudo automático, vai ser eletrônico, digital, facilita. Agora imagina uma empresa que tem 50 carros, uma frota, e precisa fazer isso toda hora e tudo mais. Então toda essa burocracia, ter o despachante, fazer, enfim, esse controle em vários estados diferentes e etc., traz tudo para dentro de uma rede programável. O que traz aí? A gente não explicou muito ainda o que é o Drex, não sei se o pessoal sabe, mas é quando você traz o dinheiro para um ambiente digital, então você tokeniza o real, e junto com isso você consegue comprar, transacionar ativos digitais. Então esse carro que a gente vai estar comprando, ele também está registrado numa rede, e o carro em si ele vai existir fisicamente lá, mas o documento dele, o registro dele, está também numa rede blockchain. Então, a partir do momento que eu faço um pagamento para aquela empresa, para aquele banco, e vai indo e vai completando, vai estar tudo registrado na mesma rede. O pagamento, não necessariamente na mesma rede, mas redes que se conversam. Sim. E daí, assim, aquele pagamento, o registro daquele veículo, quem é o dono, se ele pode ser transferido e tudo mais, são contratos, mas assim, procedimentos de computador já pré-estabelecidos. Como se fosse, o mais simples, uma macro de um Excel. Alterou esse valor nessa célula, vai impactar, vai alterar aqui, vai alterar aqui, vai alterar ali. Tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Então, triggers, gatilhos, né? Que você faz uma coisa, vai poder disparar outras. Então, a partir do momento que pagou a última parcela daquele contrato, vai disparar uma ação. Atrasou aquela parcela por mais de 90 dias, dispara outras ações. E daí tudo isso já pré-estabelecido. Tudo aquilo que está escrito no contrato do financiamento, vai ter um desenvolvedor, um programador, que vai escrever aquilo como se fosse um código mesmo, enfim, e vai fazer um deploy naquela rede. Então, conforme vai alimentando aquelas variáveis, vai executando. Com isso, você precisa ter muito menos gente no back-office. Porque não tem ninguém validando, assim, manda o arquivo de pagamento, dá baixa naquilo, verifica tal coisa, enfim, já está pré-estabelecido naquele contrato. Sim. Não, e eu ia perguntar, falar, e o dinheiro e papel? Eu já não uso carteira há anos, eu não sei o que é papel faz tempo, mas o real, a moeda real, né, como é que ela fica com tudo isso? Ela continua existindo, assim, então, como ideia, assim, meios de pagamentos, eles são complementares e é difícil eles acabarem, assim. Você falou o caso do dinheiro, eu também há um tempo já não uso, enfim, e daí a gente sai com o celular, na verdade. Eu não tenho, o meu documento em papel eu não tenho. É tudo no celular. Eu vim pra cá de metrô, mas o bilhete do metrô tá no celular. Então, assim, agora com Pix por aproximação, cada vez mais o uso do celular. Então, já tá nisso. Mas eu vou dar um outro exemplo. O cheque, ele continua existindo. Existe um volume de cheques ainda dentro do Brasil. Caiu muito por
caiu 99% nos últimos 20 anos. Eu vi um semana passada, foi uma descoberta. Mas é um meio que continua existindo ainda. O dinheiro vai existir também por muito mais tempo, enfim, 10 anos, 20 anos, enfim. Mas diminui o uso dele, né? Então isso daí sim. E daí tem aquela questão de facilidade, né? Então assim, se hoje eu for tirar um cheque, daí talvez você fala... É que o cheque vai ser um bom exemplo, assim. Você ia falar, putz, que bucha, o que eu faço com isso agora? Mas muitos bancos já têm o depósito de cheque pelo próprio celular. Você vai lá, tira uma foto dele e consegue fazer. Mas imagina que eu te dou um dinheiro, R$100 aqui. Daí talvez você, putz, agora você vai ficar preocupado. Amanhã você vai ter que ir num banco para depositar aquilo. Porque a outra pessoa você quer pagar meio eletrônico. Não sei nem o que eu fazer com uma nota hoje em dia. Então é isso, assim, nesse negócio de pessoas físicas não querem receber, às vezes um comércio começa a diminuir muito o volume de dinheiro, ele vai falar, putz, vou ter menos troco, não vou ter isso e aquilo. Então, cada vez a usabilidade, a experiência de pagar com dinheiro pode diminuir, e daí você vai usar ele para outras, assim, vai usar menos, cada vez menos, assim. Mas não é ideia que se mate isso, que se tire. Recente, por exemplo, a gente teve o fim do DOC lá. Mas, putz, por quê? A gente já tinha TED, que substituía ele 100% dentro daquilo. Depois veio o Pix e diminuiu mais ainda a necessidade de ser aquele instrumento, mas ainda tinha um volume. Mas daí o desligar o DOC, né, e todos os sistemas que ele envolvia, era melhor para todo mundo já migrar para TED, migrar para o Pix. Então o dinheiro mesmo físico, papel, se um dia ele deixar de existir, vai ser isso, vai ser porque a população não quer mais, porque não tem uma necessidade, ou mesmo um custo muito alto para a emissão dele, etc., que é o caso de moedas de baixo valor. O Drex, ele não vai substituir o nosso cartão de crédito, débito, Pix. Não, ele não vem nem para substituir o Pix, nem o cartão de crédito, porque o cartão de crédito talvez em algumas funcionalidades. Então, assim, essa questão de contrato inteligente. Quando eu vou alugar um carro hoje, eu preciso alugar com cartão de crédito. Sim. Porque daí eu deixo lá uma garantia em cima daquilo, e daí se tem alguma coisa no carro, se eu bato, se eu bato, talvez não, porque o seguro vai cobrir, mas enfim, se eu faço algum dano lá, eles vão debitar do meu cartão, vai ter tudo aquilo. Então, queira ou não queira, é uma programabilidade. Isso o Drex pode substituir. Uma reserva de um hotel, que a gente costuma fazer muito com cartão, passagem aérea, etc. O Drex também pode ser um meio aí que eu compre aquela reserva no hotel, que eu compre aquela passagem, com todas aquelas regras. Se você cancelar até 7 dias antes, a gente devolve 100% isso, aquilo. Já estando no contrato inteligente aquilo, eu não preciso confiar na bandeira, no emissor do cartão, não sei o quê. Eu aciono lá a trigger do contrato inteligente e aquilo. Então, nisso o Drex pode substituir. Agora, o Pix, para eu fazer pagar o cafezinho na padaria, para eu fazer alguma coisa, que daí não tem regra, é um pagamento puro. Daí o melhor instrumento vai ser Pix, assim. Sim. Bom, verdade. E aí o Pix, voltando aí no Pix, né, que a gente falou, ele tem hoje a gente usa muito pouco, né? Tá começando o Pix parcelado ainda, as instituições estão começando. O Pix tem toda uma agenda que ele vai evoluir, sim, né? Então, assim, de você... hoje é um pagamento único, enfim, ele traz todas essas vantagens aí de ser instantâneo, mas você não parcela ele. Então, assim... Uma compra no cartão, você vai lá e faz em 10 vezes. Você não consegue fazer um Pix em 10 vezes tão fácil. Algumas lojas inventaram já esse instrumento, mas elas não têm a garantia e tudo mais com isso. Sim. Vai ser padronizado isso e daí vai ter um protocolo padrão para você fazer pagamentos parcelados aí com Pix. A agenda do Pix, ela evolui para você ter o Pix por aproximação, que está começando aí. Na tua wallet, na tua carteira, e é uma junção de Pix com Open Finance isso, né? Então, assim, você dá um consentimento, dá uma autorização para a instituição A, e no caso, a wallet do Google, a carteira do Google, fazer pagamentos, né? Fazer Pix, usando a conta que você tem lá no Banco Laranja. O que vai acontecer? Toda vez que você abrir a wallet do Google, aproximar lá na maquininha, ele vai lá, fala com o Banco Laranja, faz um Pix para o comércio para pagar a padaria, pagou a padaria. Então você não precisa abrir o aplicativo do banco, não precisa fazer isso. Isso é uma evolução do Pix, junto com o Open Finance, né, que traz toda essa questão de consentimento, compartilhamento de contas, tudo mais dentro disso.
E daí Pix por biometria, então você poder um dia chegar numa padaria, dar um sorriso e tá pago. São evoluções aí dentro dessa agenda de pagamentos que continuam aí dentro dessa trilha, né? Perfeito. Aí você citou o Open Finance, né? E essa mudança que a gente está vendo, que a gente sabe que está acontecendo, mas a população em si não está vendo, né? São mudanças invisíveis, né? Que o Open Finance está trazendo tudo para a gente. E junto do Open Finance, eu posso dizer que até a transformação digital de faz todo parte mundo, de todo esse caminho, sim. Que outras, tem mais outras, essas transformações invisíveis? O que a gente tem hoje que acontece assim um pouco do Open Finance em outros setores, então a gente tem todo o setor de seguros com uma agenda de Open Insurance, então de abertura de dados no mercado de seguros, você poder compartilhar os seguros que você tem numa seguradora com outra, teu corretor e tudo mais. Ainda dentro desse movimento Open, que eu gosto bastante, de energia, então tem uma consulta pública aberta da Enel, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, você compartilhar seus dados de consumo com outra pessoa, né, com quem você deseja compartilhar aquilo, muito similar ao Open Finance. O que traz isso? Né? Uma junção de Opens até do mercado financeiro com energia. Você tem lá uma indústria, lógico, tem aplicação para pessoa física, mas mais fácil talvez pensar naquela indústria que consome energia pra caramba e etc. Ela quer um crédito, de repente, para trocar aquela planta por uma energia solar e financiar placas e etc. Ela pode compartilhar aqueles dados com uma instituição, analisa aquilo com confiança, já pega os dados de Open Finance, analisa o crédito, já libera o crédito atrelado àquilo e continua monitorando. O consumo de energia diminuiu, quanto ela está gastando, o que ela está fazendo. Cara, que louco, essa da energia eu não sabia não. Então, mas está em andamento. Então, todo esse movimento Open de outros setores vão acontecer, vão se juntar dentro de... E daí eu estou falando aqui, daqui 2 anos, daqui 2 anos e meio talvez. Mas eles se juntam para daí criar esses benefícios. Até chegar no consumidor final, dele poder portar isso daí e trazer. Que mais que tem acontecido assim, pensando em futuro, e vai muito em linha com o Drex, assim. Existe toda essa aposta de tokenização de ativos, né? Mais que eu aposto, uma realidade já. Então, de você ter coisas registradas dentro de blockchains, dentro disso daí. Seus bens, suas propriedades, seu veículo, seus ativos, todos os investimentos que você tem e tudo mais. Com isso, uma ideia que se constrói é criar padrões dentro do mundo quando isso está registrado. Então, a gente falou bastante de Pix, Open Finance, mas a gente está falando de tudo que está acontecendo no Brasil. Outros países olham e podem estar fazendo também pagamentos instantâneos, mas não é a mesma coisa. Estou fazendo também Open Finance, mas não é a mesma coisa. Com toda essa padronização dentro da tokenização, o que está se procurando é quase que padronizar protocolos. Para ficar assim, o exemplo mais simples seria isso. Assim, se eu quero mandar um e-mail para você, eu preciso saber lá o teu e-mail. Sim. E eu posso mandar ele lá do meu celular Android, usando o provedor UOL, e você vai receber no seu computador, sei lá, Windows, usando o provedor Terra, assim, ou qualquer outro. Só que o que existe no meio? Um protocolo, onde eu mando esse e-mail e os dois falam o mesmo protocolo e mostra para você numa outra interface, etc. Daí entra... Qualquer player pode falar, não, eu vou criar um leitor de e-mails, é só seguir os protocolos. Se você faz isso em pagamento, se você faz isso em investimentos, faz isso em crédito, você consegue pegar uma empresa ou uma pessoa, eu preciso mandar esse recurso financeiro para uma pessoa que esteja na Europa. Eu mando para aquela instituição, né, usando minha instituição, meu canal, enfim, claro. Ela pega e manda esse protocolo, esse comando para aquela instituição, e vai processar aquilo, vai receber, então a gente começa a criar uma teia, uma rede, né, financeira, só que com protocolos estabelecidos dentro disso. Com todas as políticas. Se eu te mando um spam, vai barrar dentro do seu provedor e etc, porque segue toda uma linha. Então, se eu mandar um pagamento,
Na hora que ele sair do Brasil, pode ser, saiu, na hora que chegar lá, aquele país vai ter que olhar, ah não, peraí, o Rogério, ele tá em alguma lista aqui de terrorista, tá nisso, não tá, então passa o pagamento e processo. Ah, ele tá nisso, daquilo, opa, volta esse pagamento, tem alguma coisa errada. Então assim, criando, o e-mail fica um exemplo fácil, porque daí dá para tangibilizar isso, mas criando todas as políticas de o que você quer receber, o que eu vou poder enviar e etc., mas dentro de uma rede financeira. E isso é bem legal, assim. Não, pô, é muito legal todo esse movimento, essa digitalização fica mais fácil, rápido, seguro, né? Abre uma porta, não, abre diversas portas para muitos produtos, muitos serviços. Muitos serviços, principalmente quando a gente, assim, é aquele negócio, né, que, assim, talvez 20 anos atrás você ia falar, putz, mas para que eu quero ter uma conta internacional? Daí hoje é tão fácil o brasileiro ter conta internacional, verdade, que ele acaba tendo 2 ou 3. Se ele quiser, ele pode ter lá na Nomad, no C6, na Wise, enfim, tem ofertas de contas internacionais para ele ter. E é um pouco isso, a partir do momento que você cria assim, mas são poucas empresas que fazem comércio exterior e etc. Mas se o sistema financeiro ficar mais fácil para fazer tudo isso, são cada vez mais empresas que vão acabar fazendo isso. Sim. E essa globalização financeira vai acontecendo. A gente falou muito aqui do sistema financeiro, falamos um pouquinho agora do seguros com insurance. Agora, quais setores precisam mexer mais essa transformação digital? O que a gente tem aí que apoia essa transformação digital de uma maneira, mas é um setor muito importante, é o próprio governo / infraestrutura do país. Então, assim, não teria nada disso se a gente não tivesse conectividade. Perfeito. Então, porque o maior número de brasileiros inseridos em bancos, etc., está no Sudeste, etc., porque aqui tem redes, conexão boa, isso e aquilo. Então, você chega em algumas regiões do país que o 3G já não funciona, que está ainda no 2G, que está nisso. Quando a gente tem, de repente, barreiras quebrando com o Starlink, chegando no Amapá, no Belém, enfim, no interior de todo o campo, daí a digitalização já chega junto. Daí essa pessoa consegue ter o acesso do YouTube de qualidade igual a gente tem, até a conta digital igual a gente tem, e etc. E daí os serviços digitais. E hoje o governo vem acompanhando muito bem isso, mas é um processo de transformação, de você ter o seu documento digital, de você poder ter um acesso a todo esse arcabouço de comprovante de votação, de saúde, etc., também conectado. Porque daí você inclui todo esse governo digital dentro disso, com conectividade, com educação digital, com todo esse negócio. Isso acelera muito a transformação digital, porque assim, é aquela dor, né? Mas assim, a partir do momento que você pegou e conseguiu fazer um Pix, daí você não quer mais fazer a DOC de falar, não, me fala aí, qual que é seu CPF, sua agência, sua conta, e ter que colocar uma finalidade lá daquele pagamento. Então, não, putz, eu vou te mandar um Pix. Então, a partir do momento que a gente inclui essa pessoa digitalmente para emitir um documento, para fazer pagamentos, etc., daí ela sente esse gostinho da digitalização, benefícios, sim, e daí ela vai nisso. Então, assim, um setor que precisa toda essa parte de infraestrutura digital dentro do nosso país, que às vezes no interior e outros lugares ainda é baixa, né? Eu vejo o pessoal fala muito do agro, né? O agro tá conectividade, mas são as grandes agros, né? As grandes empresas, grandes fazendas. Na hora que você busca o pequeno, médio agricultor, né? Ele já até o grande, né? Tem ainda grandes que não estão conectados, e tem alguns que já estão. É que nesses últimos 2 anos a gente teve um boom legal justamente com esse Starlink, assim, ela trouxe, porque se dependesse da infraestrutura que a gente tinha, de cabos, de torres e etc., eles estavam extremamente desconectados. E são pessoas que estão começando a ficar incluídas nisso, dentro de todo esse ecossistema, justamente aí com essa possibilidade. Isso vai ser disruptivo, assim, nesse sentido. Então, pensa que daqui 5 anos essas pessoas já estão aí há 7, utilizando esses sistemas, conhecendo cada vez mais, mudando gerações, né? Porque daí você tem uma geração que, putz, chegou agora, não confio muito nisso e etc. Daí você já tem aquela... São Paulo você já tem aquela pessoa nativa, que está 20 anos conectada. Então, isso que vai mudando aí toda essa transformação. Assim. Verdade. E eu acho que uma coisa que vem logo depois de tudo isso,
né? Que mesmo aqui Sudeste, que a gente ainda apanha bastante, com toda essa transformação digital, tudo, a gente gera muitos dados, mas a gente não está gerando informação com eles. Certo. Né? Agora imagina com toda essa expansão que você está falando, a quantidade de informações que a gente pode ter, aliás, nós vamos ter, né? Acho que o próximo grande desafio é transformar tudo isso em informação. Isso entra alguns... Própria inteligência artificial, sim, outro grande boom aí que veio. Então, assim, como a gente pega esses dados e consegue alimentar inteligências e tudo mais, extrair valor, extrair correlação, desde a IA tradicional, enfim, preditiva, analítica e tudo mais que existia, até a generativa agora, que tem um poder muito grande de, às vezes, gerar uma correlação, alguma coisa assim, que ninguém estava vendo dentro daquilo. Assim. Mas tem um desafio dessa propriedade desses dados, e discussões em cima de como monetizar o dono desse dado, né? Então, assim, a partir do momento que eu posso compartilhar meus dados de saúde com o laboratório e ele vai criar um novo remédio, ou uma nova vacina, ou qualquer coisa assim, o quanto eu devo ser remunerado por isso e como eu vou ser remunerado com isso? Ou eu compartilho meus dados de consumo com o meu banco lá no Open Finance, então ele sabe que eu estou fazendo café, que eu estou isso, assim, que eu compro café, que eu vou na lanchonete, que eu vou nisso. Daí talvez com esses dados ele pode vender esses dados para uma franquia. Falar assim, o melhor lugar para você montar uma cafeteria seria aqui, nessa rua, nesse bairro, que tem um grande volume de clientes que consomem isso, isso e aquilo, aqui é o lugar. Ele vendeu esse dado, ele trabalhou isso. Será que quem produziu esse dado deveria ganhar isso ou não? Então tem discussões em cima disso, difíceis, né, tecnologicamente, como é que se amarra que esse insight realmente saiu do dado daquele usuário ou não. Sim. Mas são discussões relevantes nesse sentido de pegar esses dados, transformar em inteligência, em informação, que nem você colocou, e monetizar essa cadeia toda, porque senão, peraí, se esse dado vale muito, talvez eu não compartilhe com outra pessoa, com essa entidade, sim, porque ele vale alguma coisa. Então eu vou compartilhar com bancos que pagam para ter meu dado, né? Então talvez isso aconteça também num futuro próximo. Aí. Verdade. Esse é um ponto, porque eu não tinha pensado nessa questão, não. Quando eu penso em volume, dados, né, eu estou sempre pensando, como estatístico de formação e trabalho com isso, eu sempre estou pensando nessa geração de valor, né? Você falou da inteligência artificial, ela vem para ajudar muito, mas ela ainda é cara. Ainda tem Ela é muito cara ainda, né? Precisa alguém descobrir uma forma de baratear essa transformação, né? Você gerar esse mundo de dados e informações, né? O legal da IA é assim, né? Concordo que ela é cara, mas se a gente for pensar isso daí, o quanto ela ficou barata e acessível, não, assim, não, né? Sem sombra de dúvida. A gente teve um boom, assim, né? Por causa dos gamers, enfim, fizeram placas de vídeo cada vez melhores. Por causa dessas placas de vídeo, começaram a minerar Bitcoin e etc. Foi evoluindo. E a gente tem um hardware hoje tão bacana que consegue processar IA de uma maneira excelente. Então, enfim, foi uma coisa levando a outra. Hoje já é, de certa maneira, mais barato, mas pelo volume de dados, por tudo que a gente tem, enfim, ainda tem esse desafio. Mas a crença é que é isso, vai baratear cada vez mais, enfim. Lei de Moore, cada vez ficando realmente o processamento muito mais barato e a gente tendo esse acesso e com isso gerando informação, né? Eu compartilho muito meus dados, assim, sei lá, o Google tem meu histórico de 10 anos de localização, para onde eu fui, onde eu vou, ele sabe tudo. Mas é isso, ele não está me pagando nada por isso, ele ganha dinheiro com aquilo. Bastante. Talvez uma outra empresa fale assim, não, para de compartilhar com ele, compartilha comigo e eu te dou R$1 por mês. Daí talvez eu mude de provedor aí onde eu compartilho minhas informações. Então é isso que talvez possam surgir. Empresas que sabem usar o dado de uma maneira tão boa e eficiente, que elas vão vender, sei lá, por R$5 esse dado e pode remunerar um usuário também, ela fica com o 4 dela, paga imposto e tudo mais e ainda sobra. Né? Perfeito. Agora você estava falando, tá lembrando, hoje está se discutindo muito isso lá fora, né? Tem algumas discussões dentro disso, sim. Muita coisa. E aí, com tudo isso, né, até o que você falou, eu sou o dono dos dados, eu faço com ele o que eu quero, né? Que entra aí as leis, né, LGPD, para nos apoiar nessa proteção. Como balancear,
né, um pouco, e aí vamos trazer um pouco mais para o palpável, né, sem pensar nos grandes dados, mas como balancear direitinho essas leis que protegem os dados, que protegem o consumidor, das inovações que as fintechs têm trazido? Então, inovação versus aí privacidade dentro dessa maneira é um grande desafio, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Assim, eu sou uma pessoa que gosto de compartilhar meus dados. Então eu vou lá, mas clica aqui, isso loga com... Eu não esperaria nada diferente, né? Para quem tá aqui, eu gosto do Open. Então, assim, é um pouco isso. Me ofereceu uma contrapartida, eu tenho lá um login mais rápido, eu vou fazer o login mais rápido por ali. Mas compartilha aqui sua localização, que daí a gente consegue, sei lá, deixa aqui seu cookie ativado e a gente vai te mostrar o melhor produto. Eu quero deixar tudo isso. Mas é isso, tem as ameaças por trás disso, né? Mas putz, a propaganda que eu tô vendo, eu tô vendo porque ele tá usando meus dados ou não tá, ou todo esse histórico dentro disso. Essa é a discussão de até segurança dentro disso, né? Mas para essa idade, será que era o melhor perfil? E se essa propaganda for de um remédio para uma pessoa que está com um problema, XPTO? Então tem toda uma questão de ética assim, que tem que ser discutida aí. Hoje é muito... O que existe é autorregulado, enfim, são as próprias empresas que têm dentro disso e precisa ter, sim, políticas melhores, discussões melhores e o próprio uso de tudo isso com o IA, que a gente estava falando, porque vai chegar num ponto que você não sabe nem aonde veio aquela informação, né? Por que essa propaganda apareceu para o Rogério? E se foi uma IA generativa e eu não tenho uma rastreabilidade de chegar como chegou isso lá, não sabe que é a melhor propaganda, mas por quê, como, e não tem um dado estatístico que levou aquilo, foi uma decisão da máquina, assim, puramente. Então, assim, esse é um desafio dentro desse controle todo aí que a gente vai ter. Perfeito. Lá na sua empresa, vocês lidam muito com inovação. Sim, hoje. Inovação é muito incerteza, até certo ponto insegurança, e também você trazer algo novo também é vencer a barreira do não, né? Porque tá muito mais fácil, né, para quem já está no mercado alguma coisa, falar, não quero saber, está funcionando. Já usa dessa maneira. Funciona bonito. Como é que vocês lidam com isso? Tá. O setor financeiro já é um setor tradicional. Hoje o que a gente está olhando muito para lá é o crédito, e o crédito é mais tradicional ainda, né? Então, assim, quando a gente começou aqui o papo falando um pouco de Open Finance, crédito, o que a gente tem de possibilidade? Hoje, a maioria do crédito é olhando para um birô. Então, eu vou lá, olho para o birô, mas ele já ficou devedor, ele não ficou, ele pegou dinheiro e pagou tudo em dia, a renda presumida dele é X, etc. Quando a gente olha para os dados do Open Finance, a gente pode mostrar para aquela pessoa, gestor de crédito, falando assim, ele teve isso realmente de entrada no último ano, dessa entrada, ele gastou tanto do dinheiro dele, ele investiu X, ele fez aquilo, ele está pagando tais contas, ele é um apostador de bet ou não, enfim. Você consegue ter uma ideia 360 Você tem o filme do usuário, enquanto o birô tem algumas fotos lá, você está mostrando o filme da vida dele. Só que daí quando você leva isso para o gestor de crédito, para a pessoa, ela fala, não, mas é que meu modelo funciona dessa maneira e eu não vou poder mexer nele agora. Eu vou colocar essa variável, mas eu não posso mexer na outra, isso e aquilo. Então, levar essa inovação é um dos desafios, sim, né? Eu só trouxe esse exemplo para falar. Como é que a gente traz normalmente isso? Prova de conceito, pilotando. Pegando uma parte daquilo e falando, vamos pegar 3% da tua operação e vamos mudar um pouquinho. Vamos trazer novos clientes, vamos mostrar que dá para fazer isso de uma maneira mais barata. O principal que o mercado olha normalmente é isso, é custo da operação, eficiência dentro disso, e daí é aí que a inovação ela tem que se provar, né? Ela tem que ter uma eficiência naquilo que já existe, muitas vezes. Então, se a gente volta para o Pix lá, mais rápido de fazer, mais eficiente, melhor, enfim, menor custo e etc. O Open Finance, ele vem se provando isso, mas ele tem que todo dia convencer o cara que ele tem que mudar uma coisa que ele já usa há quase 20 anos para uma coisa nova, para uma coisa diferente, que traz um resultado melhor. Esse é um desafio mesmo constante aí da inovação. O bom é aquilo, né? Se a gente, desses três que a gente falou, né? Pix, Open Finance, Drex, assim, se a gente vai hoje fazer alguma coisa de Drex, daí sim você está 3 anos na frente, assim, 2 anos, enfim. Você vai ter que mudar toda uma estrutura, tá fazendo. Então, tudo isso que está sendo feito de Drex hoje
é num ambiente muito controlado, enfim, para aquele time de inovação realmente, assim. Sim. Open Finance não, já o time de produção, já tem coisa lá, tem que rodar, por mais que seja um piloto, que seja alguma coisa, é produtivo. E o Pix nem se fala, daí é 24/7, enfim, dentro disso. Então, é um pouco nessa agenda. Você tem uma solução de Pix, porque vai diminuir tua fraude, porque vai fazer isso, é na hora que o cara quer, porque ele já está sofrendo daquela dor. Melhorar um processo de crédito e tudo mais, que é o que a gente vem fazendo bastante, ele não tem mais ou menos aquela dor porque ele já calculou isso. Não, minha inadimplência eu já sei que vai ser tanto, meu negócio eu já sei que vai ser isso, eu já sei que vai... Então, enquanto tiver isso aqui dentro do controle, tá ótimo. Mas daí a gente vai, não, você pode melhorar, você pode diminuir sua inadimplência. Uma coisa que o Open Finance oferece, você pode monitorar aquele cliente se o comportamento dele mudou ou não durante a vigência do contrato. Então, a possibilidade de saber 3 meses antes que talvez ele se torne inadimplente, é uma coisa que o mercado financeiro tem, pode usar e está usando pouco ainda. E daí com isso ele pode balancear a carteira dele, ofertar crédito diferente, etc. Então vem nisso, assim, de você ter que transformar a maneira que o cara pensa, porque ele já está lá, enfim, dentro daquele modelo há alguns anos. E traz mais perguntas para o agente de crédito, porque ele fala, mas aqui ele está pagando bonitinho. E ele pode continuar pagando bonitinho, mesmo piorando lá fora. Então aí que vai vir a grande decisão dele. Ele fala, ele está piorando lá fora, e aí o que eu faço com ele se ele está vindo bonitinho? Que ele vai me priorizar, né, para pagar. Já começa a me comunicar diferente com ele agora, eu espero alguma coisa, enfim. Sim. Tem várias decisões aí, enfim, que tem que ser tomada nessa jornada. Descobrir aonde que ele vai colocar prioridade para pagar, deixar de pagar, né, traz para a preocupação do crédito, para não ir para a cobrança, que essa é uma das grandes preocupações. Sim. Traz muita pergunta para ele, para pessoal de analítica se divertir com isso, pessoal de modelagem demais para dar o apoio para tudo isso, e do outro lado também, peraí, ele está melhorando, porque só comigo não? Sim, né? E daí, ou está no momento, agora ele tem, eu posso dar mais crédito para ele, agora eu tenho que tirar esse crédito dele, enfim, várias decisões que você pode tomar, só que aquilo, né, a gente falou do pagamentos 24/7, operando e etc. com Pix. O crédito ainda está numa janela, segunda a sexta, das 10 às 18. Perfeito. Se quiser um crédito domingo, ainda você não pega. Sim. E é isso que tende a acontecer. Então, assim, em pouco tempo, a gente vai ter o crédito 24/7. Sim. Quer financiar o carro no domingo, quer fazer uma transação 3 horas da manhã, você ter esse acesso ao sistema financeiro. Com mais dados, com essa portabilidade toda. Acordou, quer mudar de... Hoje, o horário que você quiser, você pode ir lá e pedir a portabilidade do seu celular para uma outra operadora e vai ter os trâmites lá e tudo mais. Você vai poder fazer isso com o sistema financeiro para fazer a portabilidade do seu crédito e tudo mais dentro disso. E o Open Finance não é só a área de crédito e cobrança que vai olhar para ele. Sim. É produto, tem que olhar para ele, marketing tem que olhar para ele, relação com o consumidor, todo mundo. E aí vira 24% por todo mundo. Por todo mundo, sim. O sistema financeiro, ele tende a se tornar 24/7. A gente mergulhou um pouquinho em crédito, mas é isso. Todas as áreas do banco, desde o onboard. Porque assim, é um cliente novo que está entrando aqui. Em vez de você pedir para ele preencher 30 campos, você pode falar, compartilha seus dados que você tem na outra instituição, que eu já preencho essa ficha para você. Perfeito. Você continua aí com toda a responsabilidade mesmo de conhecer o teu cliente, de validar se aquilo é uma fraude ou não, mas você está trazendo dados de uma outra instituição que já validou, então você pode confiar um pouquinho mais. Ele se autenticou naquela instituição, então ele tem um usuário e senha, enfim. Então, assim, já no onboard você consegue facilitar a experiência dele. Depois, toda a jornada você tem que facilitar muito mais para trazer essa experiência boa. Uma coisa que eu venho e falo pro pessoal, o pessoal do marketing, eles têm que ver, porque você vai descobrir que a tal produto você vai ofertar para ele domingo de manhã. Sim. Né? É domingo à tarde, sábado, segunda, 8 horas, 10 horas da noite. Cada grupo você vai ter que descobrir. Por isso que o ecossistema da empresa inteira tem que olhar para o... E dentro disso, o que é muito pouco explorado ainda em CRMs, enfim, o time de marketing aí dos bancos,
é o próprio produto, né? A gente ainda vive um sistema financeiro que tem campanha de produtos. Então, assim, é o mês do consórcio e não adianta, assim, tem que ser o produto certo pro cliente. Na e disso hora que você certa. falou, assim, aquele cliente é domingo, aquele é no sábado, aquele é depois do futebol, qualquer coisa nesse sentido. E isso é pouco explorado ainda, muito pouco, porque eles criam lá, não, vamos fazer capitalização, vamos fazer consórcio, vamos fazer o investimento do fundo X, enfim, que não é nem o perfil daquele cliente. Daí tá o gerente fazendo oferta, tá o e-mail marketing, tá toda aquela coisa. O gerente, ele vai ser só um facilitador, né? Todo o ecossistema da empresa vai estar ofertando... Trazendo aquele insight pro gerente para ele te ofertar realmente o que você precisa. Exatamente. Ou, se não for o gerente, vai ser o canal digital, enfim, a IA, assistente virtual no WhatsApp conectada, ofertando aquilo para ele, mas enfim, no momento certo. Porque hoje o sistema ainda está pecando bastante nisso. É verdade. Melvi, e para finalizar, uma pergunta ou uma provocação para quem nos assistiu? Uma pergunta ou uma provocação? Bom, de tudo que a gente falou, enfim, pensar aqui, bate-papo, eu acho que uma provocação para todo mundo que assistiu, e daí é uma provocação muito constante, assim, daqui 10 anos, provavelmente a tua profissão não vai existir. Então, a provocação é pensar o que você está fazendo hoje, como vai estar daqui 10 anos isso. E daí a gente, lógico, falou muito do setor financeiro, mas toda a transformação que está acontecendo, em 10 anos a profissão dessa pessoa não deve o que ela vai estar fazendo com isso. É verdade. Bom, eu reli recentemente que 30% das ofertas de emprego não existiam há 5 anos atrás. Por aí, enfim. Hoje a gente já tem uma geração que normalmente ela é formada numa coisa, executa 2, 3 outras, enfim. Só que é isso, assim, não, eu sou especialista, sei lá. A gente tava falando agora, né? Eu sou um gerente de conta e tudo mais. Como vai ser, enfim, um gerente de conta daqui 10 anos, se ele existir, ele vai estar fazendo atividades completamente diferentes, competências completamente diferentes e etc. Então, assim, E antes não. Sei lá em 80, você podia falar pro cara, de 80 para 90 não mudou quase nada o que o gerente fazia. De 90 para 2000 mudou um pouquinho. E daí foi mudando muito pouco. Agora, de 25 para 35 vai mudar muita coisa. Vai. O último ano mudou muita coisa. Exatamente. Não, se olhar para os últimos 10, já foi extremamente acelerados, transformadores. O gerente de conta de 10 anos atrás não é igual ao de hoje. Sim. E é essa reflexão, talvez. Olha para daqui 10 que não vai estar igual hoje. Assim. Não, eu faço uma provocação um pouco maior. O que você que assistiu a gente aqui, esses monte de insights, coisas novas que ouviram, o que você está pensando no seu futuro? O que você vai fazer para mudar você e a sua empresa? Eu acho que essa é uma grande coisa para você pensar e querer desenhar o seu futuro. Que é você que vai desenhar o seu futuro. Você que é dono do seu futuro. Então aprende, corre atrás. Além do que a gente falou aqui, tem mais um monte de coisa. Tem muita coisa acontecendo. Essa aqui é toda a questão. Assim. E a gente até conversou aqui numa outra oportunidade. Cara, graças a Deus que eu estou fazendo parte disso. Graças a Deus, porque eu me sentiria muito frustrado se eu tivesse hoje com meus 70 anos, que eu não estaria vendo, eu estaria muito frustrado de não estar participando disso. Já passivo dentro disso. Exato. O que eu tenho talvez uma preocupação, e eu ainda acompanho muito, tudo que sai de tecnologia eu gosto, experimento e tudo mais, é quando vai chegar a minha hora de falar, não entendi isso. Isso aí eu não quero usar, de tipo, mas saiu agora uma IA nova, e daí falar, não, eu gosto de usar essa aqui, né? Então quando chegar esse momento que eu acho que essa transformação que você falou, né? De parar de viver esse mundo e daí se acostumar, né? É verdade. Melvi, muito obrigado. Foi bom demais. Muito bom receber você. Tinha mais um monte de outras coisas que eu gostaria de conversar, mas o tempinho é curto. Eu vou te chamar por uma próxima. Fica à vontade. Vamos ter um outro bate-papo aí. O pessoal comenta. Gostando, a gente sempre volta aí, com certeza. Vamos sim. Muito obrigado. Obrigado você. Um abraço. Abração.